Clínica Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Já pensou em criar abelhas em casa sem se preocupar com riscos de ferroadas? Isso é possível através de uma técnica conhecida como meliponicultura. Essa prática tem se tornado cada vez mais comum entre os brasileiros e consiste na criação de abelhas nativas sem ferrão. Elas produzem um mel muito saboroso. Aqui em Patos já existem adeptos. O Adolfo Crispim começou a sua criação durante a pandemia e a paixão só aumentou. Na pandemia, todo mundo dentro de casa, eu comecei a pesquisar, né? E vi que existia muita gente criando. E ao nosso redor, eu comecei a interagir, terminei adquirindo algumas caixas e segui. Aí já tem aí um monte. Como as abelhas são excelentes polinizadoras da flora, Adolfo montou um espaço verde em sua casa com diversos tipos de plantas ornamentais, frutíferas e leguminosas. Tem pimenta, berinjela, morango, limão, manjericão, hortelã, mastruz, orégano, flor do deserto e muito mais. Apesar dos espaços próprios para os insetos, as abelhas ficam bastante à vontade, sobrevoando a casa toda. Elas vão buscar o próprio alimento, elas vão buscar a própria água. Só em alguns períodos de seca mesmo, que aí você tem que ter um pouquinho de atenção e botar comida, que é um pouco de mel para manter. As abelhas elas vão 1,5 km. Então elas não necessariamente elas vão tirar o alimento só daqui. Elas vão tirar aqui, eu moro num local que é beira de rio, então ela vai para a beira do rio, ela vai para o centro e vai para tudo quanto é canto, num raio de 1,5 km. Mas é muito bom para as plantas. Aí eu tenho morango, tenho pimenta, tenho tudo aqui. Elas polinizam tudo. Como não existe o risco de picadas, muita gente tem aderido à criação das abelhas dentro de casa. No entanto, é preciso estar atento a alguns detalhes, como a espécie da abelha, já que o Brasil é casa para mais de 300 espécies nativas. Eu crio as abelhas adaptadas à caatinga, que a jandaíra, a canudo, a uruçu nordestina e a mosquita, uma bem pequenininha que eu mostrei ali para você. Elas são abelhas aqui para mim, elas se completam. Por exemplo, uma vai produzir mais pólen e própolis, a outra produz mais mel e assim vai. Para ser um meliponicultor, não existe nenhum segredo. É preciso apenas ter espaço para criar as abelhas sem ferrão e garantir alimento e proteção. Mas o importante mesmo é buscar conhecer mais sobre as abelhas. Após isso, é partir para a criação e aproveitar os benefícios que vão além da produção do mel, do própolis e do bem-estar emocional, como explica Adolfo. Você descontrai, você cuida, é uma forma de terapia, você limpa a mente completo. Fora que você vai ter, por exemplo, o próprio própolis eu produzo aqui, própolis, eu consumo mel daqui. E elas também têm um valor econômico bacana. Elas, se você quiser se profissionalizar, revender, consegue fazer de uma forma satisfatória. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei,
número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233.